Boa noite, sejam bem-vindos aqui para dentro do texto. Vamos lá, hoje é aula de literatura, nível avançado, para quem quiser aprofundar um pouco mais as habilidades. Segue a vinheta e vamos acompanhar a nossa aula de hoje. É isso aí, sejam todos bem-vindos, amigos, familiares, alunos, ex-alunos. É muito bom estar com vocês aqui, canais parceiros para apoiar. Muito bom. E a nossa aula de hoje, nossa aula 8 do curso, como eu tinha prometido lá atrás para quem está acompanhando, vai ser uma continuação da aula 7, uma aula que vai falar sobre crítica social no texto literário. Isso é uma coisa muito presente, muito comum. Há obras grandiosas na literatura que não têm muita crítica social. E, por outro lado, há obras que trazem críticas de forma mordaz. Há livros na história da literatura que foram proibidos, foram destruídos, queimados em praça pública, porque traziam crítica ao sistema, crítica política, crítica social. E isso, muitas vezes, é uma forma de educar. A literatura pode trazer, muitas vezes, ensinamentos para as pessoas. Você lendo um livro literário, se colocando na voz, na vida de um personagem, em um determinado contexto, você consegue ampliar seus horizontes e aprender mais sobre a vida. Para isso serve também a literatura, e para isso eu acredito no poder dos textos, ok? Muito bem. Então, hoje nós vamos trazer a leitura de alguns livros diferentes entre si, de lugares diferentes do mundo, e vamos mostrar um pouquinho a população marginalizada, a população pobre, a população que, como eu posso dizer, a população que não teve muitas oportunidades e em diferentes locais, em diferentes momentos, em diferentes esferas. Vocês vão entender já do que exatamente do que eu estou falando. Vou começar falando de uma obra da literatura brasileira, isso mesmo, gosto de começar com livros que tratam a literatura brasileira, e vou falar do Cortiço de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo foi um escritor que nasceu no Maranhão, São Luís do Maranhão, maranhense, e fez sua carreira no Rio de Janeiro. O Cortiço é uma obra contundente, uma obra forte, uma obra que critica a existência da população pobre no local urbano, no âmbito urbano da cidade do Rio de Janeiro. Eu já começo projetando aqui a leitura, afinal, nosso curso aqui, ele serve para a gente ler textos literários, é o perfil de uma aula de literatura, uma aula de leitura de textos, com indicação de livros para você construir uma biblioteca básica na sua casa de grandes obras da literatura brasileira e universal. Ok? Então eu trago de cara aqui já o compartilhamento da tela para vocês, olha que coisa legal, muito bem. Temos então a leitura, olha só, Bartoleza representava agora, ao lado de João Romão, o papel tríplice de caixeiro, de criado, de amante. Mourejava a valer, mas de cara alegre. Às 4 da madrugada estava já na faina de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna, quando o amigo andava ocupado lá por fora. Fazia sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e à noite passava-se para a porta da venda, de fronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, que Romão ia pela manhã, em mangas de camisa, de tamancos e sem meias, comprar à praia do peixe. E o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem, que esta, vale a verdade, não era tanta e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças de Zwart e outras tantas camisas de riscado. Muito bem, a gente tem um trecho aqui que já começa dando, vamos dizer, como que a gente pode, dando guarda-graça, né, dando guarda-graça dessa obra. A gente tem aqui questões sociais já abertas, certo? Você tem de cara a descrição dos afazeres, dessa personagem bastante explorada por João Romão, que era o dono do cortiço, tá? Esses períodos longos das frases, reparem, né? Os períodos longos das frases aqui, eles simbolizam esse fastio, né? Esse cansaço, esse pesar causado pelo trabalho incessante. Aqui a moça era submetida, escrava, ela é escrava e amante dele, Bertoleza. E é interessante também a gente reparar que ela ainda mostrava uma cara alegre, né? Mostrava uma cara alegre, enfim, ela ainda conseguia ver algo de positivo nisso tudo. É uma ironia, né? Uma coisa bastante contundente que a gente encontra nesse trecho. É bastante importante. A gente tem aqui, então, já de cara, começamos a encontrar questões sociais, tá? E já também a crítica ao capitalismo selvagem, né?
porque você tem aí, numa época mais incipiente do capitalismo, você tem um momento em que os patrões, os donos, os chefes, eles eram mais próximos do empregado mais pobre, que era o escravo, do empregado do final da cadeia, né, que era o escravo. Então você tem uma relação muito próxima, diretamente. Isso é muito claro de ver nesses livros que trazem uma crítica a esse sistema que explora as pessoas, tá, de uma forma exagerada, certo? É bastante interessante, tá? Você tem um livro, então, que vai tratar, no Cortiço, vida de moradores de uma habitação coletiva, tá? Que é o Cortiço, miserável, tá? E você já está vendo de cara como esse autor, a Luiz Azevedo, ele explora, ele analisa, ele explora esses tipos humanos que estão nessa história de uma forma bastante realista, bastante clara, bastante, né, contundente. Enfim, vamos ler um pouquinho mais, vamos adiantar um pouquinho na nossa leitura, vou passar mais um pouquinho para frente, olha só, é um outro trecho mais adiante no livro, ok? Olha só, daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodadamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se, as mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, eram abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Olha só, né? Aqui mostra a condição miserável que viviam. Né? Esse cortiço, esse meio que eles viviam, todos os acontecimentos se davam ali. Né? E você tem aí, na verdade, uma literatura, como eu posso dizer, é quase como uma denúncia a forma com que eles viviam, né? Esse cortiço ele acaba sendo um organismo vivo. Vou ter um trecho que eu vou ler aqui em breve, que daqui a pouquinho, que vocês vão ver como o cortiço é como se tivesse vida própria. Né? É o espaço da natureza da vida dessas pessoas. Essa desordem, essa degradação, até por vezes uma degradação sexual que vai surgir ao longo do livro, né? Uma promiscuidade. E essa linguagem dinâmica, com frases longas, muitas vezes, períodos longos, é uma estratégia do autor. Para demonstrar que é um espaço vivo, que as coisas acontecem uma após a outra, que as coisas vão acontecendo, e homens e mulheres, muitas vezes, crianças também, caracterizados como animais, como vítimas de seus instintos, né? Sobrevivem, né? Eles sobrevivem, eles seguem instintos. E os verbos, muitas vezes, são animalescos, utilizados para comparar essas pessoas como animais. Tá? Isso é bastante claro no que a gente encontra aqui. Eu vou ler mais um trechinho bastante interessante dessa passagem. Olha só que legal, quer ver? Vamos passar aqui mais um pouquinho, olha só. Estou passando para frente, tá? Trechos clássicos, famosos do livro. Olha só, eram 5 horas da manhã. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Outro trecho bastante relevante que a gente tem abaixo. Então aqui, esse que eu li agora, ele vai demonstrar aquela ideia que eu acabei de falar. O cortiço tem vida própria. O cortiço é um personagem, como se fosse um personagem do livro. Você percebe isso pela forma com que ele é caracterizado e trazido na história. Olha o próximo trecho que eu tenho, que é bem famoso na narrativa também. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, multiplicar-se como larvas de esterco. Meu Deus, ele está falando de gente. Olha isso, ele está falando de gente, isso é uma crítica, né? A criação da comunidade marginalizada nos grandes centros urbanos. Olha, isso é bastante relevante, isso é bastante sério, inclusive, eu diria, né? E você tem, então, o que a gente chama aqui de final do século XIX, um livro publicado em 1890, que é um romance naturalista. É um romance naturalista, okay? Como criação artística. É um romance naturalista porque tem essas questões sociais. O homem, ele como pode-se dizer, o homem, ele é fruto desse meio em que ele vive, desse cortiço que vai tornar essas pessoas com essa índole, com essa formação, com essa
com esse estilo de vida e que vai levar eles muitas vezes a cometerem crimes, a viverem como animais. Esse tipo de pensamento em que o ambiente influencia a pessoa a ser como ela é, a gente conhece como determinismo. Essa é a palavra, determinismo. Ok? Então fica aí então essa leitura inicial que a gente fez com o livro do Aloysio Azevedo, O Cortiço. É um livro muito famoso da literatura brasileira, já esteve nos vestibulares, foi cobrado várias vezes. É um livro bastante contundente, uma literatura gostosa de ser lida e, lógico, você tem que ler com aquele distanciamento, com aquele julgamento, né? Ele não está xingando as pessoas de esterco, não é isso, né? Você tem que ter essa lida crítica à formação da pobreza nos grandes centros urbanos. Legal? Muito bem. Pessoal que está chegando aí, deixa a sua curtida, deixa a sua mensagem. Estou acompanhando vocês aqui no chat, ok? Compartilhe aí o vídeo com quem você goste e que goste de leitura e que queira indicações de livros. Esse curso aqui, na verdade, é um curso no sentido de aula de literatura, não é no sentido de palestra. O ideal é fazer a leitura junto com vocês. Quem puder pegar o livro depois, dar uma lida. Eu deixo os links dos livros aqui embaixo nos comentários e você pode clicar nesses links. Eu garanto que eu pesquisei, é o melhor preço que se encontra e vale a pena você clicar. E se você quiser o livro, são todas indicações muito boas. E tenho os livros de inglês que eu trago, tenho colocado as versões das traduções, das boas traduções, para quem quiser também. Falei de inglês porque eu vou pular agora para um segundo momento, que é um outro tipo de romance, que foi lançado mais tarde, foi lançado no ano de 1939, finzinho da década de 30, nos Estados Unidos, tá? Que é Vinhas da Ira, escrita por John Steinbeck. John Steinbeck foi um grande escritor do Oeste nos Estados Unidos. Os escritores do Oeste demoraram. A oeste do rio Mississippi demorou muito para ter escritor de lá. Né? Até os Estados Unidos unificou o seu território. Enfim, a gente teve aí John Steinbeck, que foi um grande escritor que teve um reconhecimento tardio, porque ele foi um crítico. Né? O seu texto foi uma crítica social bastante valente contra o capitalismo norte-americano, agrário da época, de sua época, pós-depressão, dos anos de 29, como início dos anos 30. Então, os seus livros chegaram a ser proibidos, ele foi um escritor bastante contestado, mas foi muito premiado depois. 30 anos depois, quase, ele recebeu o prêmio Pulitzer, recebeu o prêmio Nobel, tá? Principalmente por esse livro, que é sua obra-prima, não é só o único grande trabalho, mas é sua obra-prima, que é Vinhas da Ira, Grapes of Wrath, um livro maravilhoso, um livro que é considerado um dos grandes romances da história da humanidade. Se fala em Vinhas da Ira como sendo um romance canônico. E eu trouxe para a gente aqui uma leitura bastante legal, uma leitura bastante interessante. É um livro que vale a pena ler, um livro que é a formação do indivíduo como pessoa na nossa sociedade, é poder conhecer essa história das Vinhas da Ira. Olha só, vou ler um trechinho, e aí dentro desse trechinho eu vou contar para vocês mais ou menos o que significa esse livro, que a história ele conta, ok? Deixa eu só compartilhar aqui tão bonitinho a nossa tela, o livro chegando aqui para nós, olha só. Muito bem. Alguns proprietários eram afáveis e detestavam o que tinham que fazer, e outros ficavam irritados e coléricos porque não gostavam de parecer cruéis, e outros ficavam impassíveis porque tinham descoberto que um homem não podia ser dono de terra sem ser impassível. E todos eles se sentiam presos a uma armadilha mais poderosa que eles próprios. Alguns detestavam os algarismos que os impeliam a assim proceder, e outros tinham medo, e ainda outros gostavam dos algarismos, porque eles lhes forneciam um refúgio contra os tormentos de sua consciência. Se um banco ou uma companhia era o proprietário da terra, seu representante dizia: o banco ou a companhia é assim que quer, insiste, exige, como se o banco ou a companhia fosse um monstro, cheio de ideias e sentimentos que os apanhassem em sua armadilha. Olha que legal. Já começa a dar uma letra aí do que está por vir, do que significa esse livro, do que significa esse romance. Olha que interessante. Você tem aqui um deslocamento de pessoas. É um texto de migrantes nos Estados Unidos. Tá? Famílias, história especificamente de uma família que se junta e conhece outras depois, mas que vai migrar de Oklahoma, sentido oeste, até Califórnia, no trajeto de mais de 2.000 quilômetros, em um território completamente inóspito, seco, árido, para procurar trabalho. Porque você tem uma... então o que eu vou chamar de migração interna. Tá? Teve a Grande Depressão de 29,
nos Estados Unidos, grande crise econômica, e as pessoas que depois dessa crise tentaram sobreviver e não conseguiram por conta de dificuldades climáticas nos Estados Unidos, tiveram que se ver forçadas a abandonar suas terras, abandonar suas pequenas propriedades e ter que viajar para procurar oportunidades melhores, tá? E então havia essas condições da década de 30, condições econômicas, né, terríveis nessa época, e juntando a isso a gente tinha uma situação de seca e tempestade de areia, muito comum na região, e as plantações dos pequenos produtores rurais foram arruinadas. E os produtores arrendatários de terra, eles foram incapacitados por conta disso de conseguir pagar seus débitos, suas dívidas junto aos bancos, né? Os empréstimos que eles faziam para sua lavoura. Então eles perdiam as casas, perdiam os bens, perdiam tudo que tinham. Tudo que tinham. E houve depois um fluxo migratório desesperado de muitas famílias, tá? De uma camada grande da população, e que acabou perdendo seus empregos, sua estabilidade, se viu forçada a sair de onde estavam. Essa é a situação, esse é o quadro que a gente vê nesse livro, em princípio, que é a história que é contada, e é uma história, um trecho geográfico na história dos Estados Unidos que é muito pouco contado. Você encontra vídeos hoje na internet, reportagens. É uma região que até hoje, dependendo de onde você viaja e anda por ali, existem áreas inóspitas, áreas com pobreza, áreas com pessoas que dependem de muito auxílio do governo para viver, porque existe muita dificuldade por conta do clima árido, da seca, da falta de empregos. Isso é bastante claro, bastante importante, tá? Vou continuar lendo ainda esse trechinho. Olha só que a gente tá, peraí. Estamos aí, ó, passei uma página na frente, tá? Os representantes não queriam tomar a si a responsabilidade dos atos dos bancos ou das companhias, porque essas eram os patrões. Olha só, e ao mesmo tempo, máquinas de calcular, e eles não passavam de homens, de escravos. Alguns representantes tinham orgulho de serem escravos de patrões frios e poderosos. E sentados em seus carros, explicavam tudo isso aos arrendatários, dizendo o quê? Dizendo, vocês sabem, essas terras são pobres, não dá mais nada. Vocês já as resolveram bastante e agora não dá mais nada. Deus sabe disso? Né? Sobra para Deus, né? Sobra para Deus a situação aí. Você está vendo? Sempre colocando a situação do homem com relação ao explorador. Né? E vou falar sobre essa questão também da parte geográfica de Oklahoma. Eu já mostro no mapa de onde eu estou falando que é isso que acontece. As últimas chuvas lavaram suavemente terras vermelhas e parte das terras pardas de Oklahoma, sem conseguir amolecer-lhes a crosta petrificada. Os arados deixavam cicatrizes nas terras encharcadas, as últimas chuvas fizeram murchar as hastes de trigo e espalharam lençóis verdes à margem dos caminhos, sobre os quais sumiam as terras vermelhas e as terras pardas. Era fim de maio e a primavera varria as pesadas nuvens cinzentas que, durante o longo inverno, penderam do céu de chumbo. O sol crestava dia após dia cada haste que crescia, delineando um contorno bronzeado em suas verdes baionetas. As nuvens voltavam, tornavam a desaparecer e, por algum tempo, desistiam de ressurgir. As ervas daninhas cresciam e espalhavam-se até estacarem satisfeitas com a sua expansão. A superfície da terra enrijeceu-se com uma crosta fina e vestiu a palidez do céu. Era rosa nas terras vermelhas e quase branca nas terras pardas. Isso começa muito a lembrar vidas secas. Ah, nossa, será que Graciliano Ramos se inspirou, né, o retirante, fugindo, e o ambiente nosso, seco, todo mundo morrendo de fome, sede, os animais morrendo? Será que Graciliano Ramos leu? Não. Vidas Secas foi publicado um ano antes desse livro. Olha que interessante. Olha como Graciliano Ramos tinha uma visão de mundo comparada aos grandes escritores da história da humanidade. Isso comprova, tá? Isso comprova. Nos Estados Unidos, o que a gente está mostrando para vocês, olha só que interessante esse mapa aqui, ó. Então, eles estão aqui nessa região de Oklahoma. Olha só. Oklahoma fica aqui, ó. Oklahoma fica nessa região aqui, ó, central dos Estados Unidos. E o deslocamento, essa linha vermelha aqui é a Rota 66, Road 66, que é a lendária rodovia que hoje já está desativada, só com cidades fantasmas. Eles migraram de Oklahoma por essa rodovia, cruzando esses estados, Texas, Novo México, Arizona, até chegar na Califórnia. Essa era porque a Califórnia era o prometido para eles que seria a terra das delícias, né? Onde estaria ali um mundo melhor, uma vida esperando, emprego, lavouras de laranja para eles poderem trabalhar à vontade, ter um salário, uma dignidade. Isso é o que aconteceu aí e era o que foi prometido de alguma forma para eles. Eu vou mostrar mais coisa para vocês. Olha só. Seguindo então, as pessoas deixavam suas casas e aspiravam o ar quente e aguilhoante, enchiam com ele as suas narinas. Lembra das vidas secas, ó? E as crianças não corriam e não brincavam como fariam depois de uma chuva.
Os homens debruçavam-se sobre as suas cercas e olhavam os trigais devastados, agora áridos, de que se viam apenas farpas verdes através de névoa de pó. Os homens estavam silenciosos e imóveis, e as mulheres que se cercavam de seus maridos, pesquisando-lhes secretamente o rosto para ver o quanto os afligia a perda, o quanto estavam vencidos. As crianças permaneciam junto a eles, figurinhas chupadas, pés nus na poeira, espiando o rosto dos homens e das mulheres para ver se estavam vencidos, traçando arabescos na poeira com os dedos dos pés. Os cavalos iam aos bebedouros e afastavam com o focinho as camadas de pó que cobriam as tinas em busca de água limpa. Logo, as faces dos homens perdiam aquele ar de perplexidade bestificada e tornavam-se duras e coléricas e decididas. Olha que trecho bonito que a gente tem aí, né? Olha que trecho legal que a gente tem, que fala a relação homem e o ambiente. Né? Muito interessante isso, bastante interessante isso que a gente está vendo. Tá? Olha só, então você tem aí a ideia que depois eles vão migrar e chegar na Califórnia. E o problema é que chegando na Califórnia, são tantas pessoas como eles que também foram para lá e que já estavam lá também e já vinham pela estrada antes que eles, que o trabalho que existe lá na Califórnia depois é pequeno e é precário. Tem tanta oferta de trabalhador que os patrões pagam o mínimo possível. Porque em condições como essa, gente, sempre vai haver alguém mais desesperado a aceitar o trabalho que você não quer aceitar. Sim, você não quer aceitar aquele tipo de coisa sem dignidade. Alguém vai estar lá para aceitar, que vai estar na condição ainda pior que você. Né? Então, e aí o texto denuncia o conluio dos grandes latifundiários que impedem que essa situação seja resolvida. Inclusive, quando o livro for publicado, eles deram um jeito de fazer o livro ser proibido. Certo? E as pequenas propriedades desapareceram, as famílias todas empobreceram, muitos morreram mesmo. Né? Os trabalhadores foram explorados, assim, explorar o trabalhador até onde der. Né? Essa é a ideia. Vou passar mais um pouquinho, a gente está seguindo aqui, peraí, então. Olha só, a noite desce. A criança sente frio. Aqui, tome esse cobertor, é de lã, pertenceu à minha mãe. Tome, fique com ele para a criança. Sim, é aí que tu deves lançar a tua bomba. É este o começo da passagem do eu para o nós. Essa passagem é magnífica. O Nobel do escritor veio daí. Se tu, que tens tudo que os outros precisam ter, puderes compreender isto, saberás também defender-te. Se tu souberes separar causas de efeitos, se tu souberes que Paine, Marx, Jefferson, Lenin foram efeitos e não causas, sobreviverás. Mas tu não poderás compreender, porque a qualidade de ser dono te congela para sempre no eu e te corta para sempre do nós. Os estados ocidentais inquietam-se sobre os efeitos da metamorfose incipiente. A necessidade é um estimulante do ideal, o ideal, o estímulo para a ação. 500 mil de homens caminha pelas estradas, olha isso. 1 milhão a mais se prepara para a caminhada. E mais 10 milhões sentem as primeiras inquietudes, também vão ter que caminhar depois. Enquanto isso, tratores abrem sulcos múltiplos nas terras abandonadas, acabando as pequenas propriedades, só vai sobrar latifúndio, explorando trabalhadores. Olha que coisa, né, gente? Pois é, voltando aqui um pouquinho com vocês. E você tem, então, essa denúncia contundente feita por esse livro, tá? Vale a pena bastante ser lido, tá? Esse é mais um relato. Esse livro é um relato lindo do sonho americano sendo estilhaçado, não que isso seja bonito, mas mostra de forma contundente há quase 100 anos, tá? E os meios de comunicação na época acusaram o livro de associação enfim, a comunismo, coisas do tipo. Na verdade, os latifundiários, os agricultores poderosos se associaram para barrar esse livro. Tá? Colaram uma imagem de falsidade, de quebra de esperança do sonho americano. Tá destruindo o sonho americano. Tá? Mas isso não impediu que o escritor fosse premiado e reconhecido no mundo todo, porque ele juntou muita qualidade literária em uma coisa só para conseguir mostrar para o mundo os desastres sociais da época nos Estados Unidos. Tá? Isso é conhecido como neorrealismo. Acho que pode ser chamado de neorrealista, né? Uma obra do cânone norte-americano. Legal? Muito bem. Olha só, os livros que eu trouxe para vocês hoje nessa aula do curso, então, foram esses daqui. Olha que legal, O Cortiço e As Vinhas da Ira. Fizemos uma leitura aprofundada, uma leitura a nível universitário, mas para todos os públicos, ok? De O Cortiço, de Aloysio Azevedo, e As Vinhas da Ira, mostrando aí a população marginal, mostrando a população pobre, a população sem esperanças, no ambiente urbano do Rio de Janeiro, do Brasil, e no ambiente rural dos Estados Unidos, na década de 30, praticamente 40 do século 20. No Brasil, estou falando de finzinho do século 19. Legal? Eu agradeço a todos pela presença aqui. Foi uma aula bem completa. Deixa o seu comentário. Tenta adquirir as obras e montar sua biblioteca aí para leitura, que vai te tornar maior como ser humano, ok? E é isso aí. Agradeço a todos. Deixe o seu like, compartilhe o canal, se inscreva e a gente se vê na próxima aula. Valeu? Muito obrigado, meus queridos. Vou rodar a vinheta e a gente vai se ver
na semana que vem. Valeu? Um grande abraço e obrigado.